O que eu me propus a falar com vocês aqui hoje são temas pontuais, porque eu já conheço, né? Acho que todos nós conhecemos o professor Nelson, sabemos da brilhante capacidade dele de trabalhar o tema das incapacidades, em especial agora o tema da curatela. E então, para mim é uma experiência muito importante, não só de apresentar a tese, mas de dialogar, né, que eu acho que o direito é aberto a isso, e isso é muito importante. E o meu nervosismo e o meu arrependimento é porque você não deixa de ser meu marco teórico, né? Nós temos o Centro de Estudos em Biodireito e a gente vem estudando a saúde mental e a questão da incapacidade civil há muito tempo, desde 2009, com a professora Maria de Fátima Freire de Sá, da PUC Minas, para quem não conhece por esse nome, a conhece como Fatinha, não é? E ao fundar o Centro de Estudos em Biodireito, uma das questões que a gente mais trabalha lá é a questão da saúde mental. E o professor Nelson já esteve, inclusive, muito antes do Estatuto, né, conversando com a gente sobre a questão dos bipolares e tudo mais, lá na PUC Minas. Então, depois do mestrado, quando eu iniciei o doutorado, eu fui orientando o professor Valcir, né, em orientação com a professora Maria José Salom, que é psicóloga, também professora da PUC Minas, e eu tive a oportunidade de trabalhar, aproveitando os estudos que nós fazíamos no Centro de Estudos em Biodireito, da revisão da teoria das incapacidades, eu optei, até por ser professora, né, de Direito das Famílias, trabalhar com a interdição e com a curatela. Então eu acho aqui que o momento é da gente conversar e dialogar. Eu acho que se nós temos posições diversas, eu acho que é muito importante que elas sejam apresentadas, e eu acho que nós, advogados, né, gostamos muito de usar aquela máxima do data máxima venia, né? Então, com todo respeito, claro, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe, que é oriunda da minha tese de doutorado, é acerca da revisão da teoria das incapacidades e da alteração que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fez, né, nos artigos 3º e 4º do Código Civil. O professor Nelson já apresentou o fim da incapacidade absoluta no artigo 3º e a alocação das pessoas, então, que não têm o necessário discernimento ou que apresentam alguma diminuição do discernimento, elas estão ali enquadradas agora no artigo 4º como relativamente incapazes. E a partir disso, parece-me que o que houve, na verdade, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe de importante. E aí eu gosto de falar igual o professor César Fiuza, né, que o direito civil agora está em crise, mas não é uma crise em sentido negativo, é uma crise em sentido positivo de revisitação de paradigmas. E toda essa revisitação paradigmática, ela tem que se fazer a partir daquilo que nós estamos dizendo aqui desde a primeira palestra, né, da dignidade da pessoa humana, ou seja, todos os direitos, né, todas as normas jurídicas, na sua interpretação e na sua aplicação, têm que fomentar e garantir a dignidade da pessoa humana. Então, como é que a gente faz isso a partir daquela ideia de incapacidade absoluta e incapacidade relativa? Nós, né, todos nós que estamos aqui estudando há algum tempo, nós aprendemos assim: absolutamente incapaz, portanto, representado. Relativamente incapaz, portanto, assistido. E aí, a partir do momento que o Estatuto da Pessoa com Deficiência retira a incapacidade absoluta, na nossa cabeça, automaticamente acabou a representação. E não nos parece que foi isso que o Estatuto fez. O que ele fez, na verdade, foi, dentro de uma revisão paradigmática, considerar que é possível a representação a partir do momento que há, não o juiz, mas a partir do momento que a equipe multidisciplinar identificar naquele sujeito, a partir de 1, 2, 3, quantos encontros forem precisos, né, para essa verificação, que essa equipe verifique, então, que ela confirme que aquela pessoa não tem discernimento para 1, para 2, para 3 ou para quantos atos sejam. E aí a gente tem que avaliar a qualitatividade dessa falta de discernimento. Ela é total ou ela é parcial? Se ela for total, ele vai ser representado para aquele ato, para aqueles atos, por mais que não se fale mais em capacidade absoluta. Então, era essa a primeira contribuição aí que eu gostaria de trazer para a discussão. A segunda é a própria avaliação da falta de
nossa, já dei dicas. A própria avaliação da falta de discernimento. Problemas. O que acontece? Eu não tenho dúvidas, e o professor Nelson acho que deixou isso aqui bem claro, né? Que a grande vantagem do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi acabar com a ideia de doente mental, portanto, incapaz. E aí nós, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos que ter muito cuidado para não fazermos a mesma coisa com a deficiência. De não entendermos que porque deficiente, portanto, incapaz. E é muito importante porque quem trouxe essa alteração para o Código Civil foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas não significa que todo mundo que é deficiente é, portanto, incapaz. Porque a incapacidade, e aí vem a nossa contribuição, e acho que foi corroborado pelo professor Nelson, é que só há incapacidade excepcionalmente, como diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a partir da prova da existência de falta ou redução de discernimento. Então, parece-nos que a teoria das incapacidades do Código Civil de 2002, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência e junto ao Código de Processo Civil de 2015, somente pode ser entendida como ausência ou diminuição de discernimento para um ou para alguns atos. Inclusive, corrobora o que ele disse. Não existe incapacidade absoluta, não existe incapacidade para todos os atos. E nem toda incapacidade é no mesmo grau. E aí eu pergunto, quem é que vai avaliar essa incapacidade? Essa falta de discernimento, essa impossibilidade de autodeterminação? A equipe multidisciplinar. E aí a gente corrobora o que o professor Nelson Zevaldi acabou de dizer. A equipe multidisciplinar é multi, não é um médico. Só que o artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, só vai valer daqui 2 anos. Então, só em 2018. E aí, como vocês viram aí no começo, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Portanto, eu advogo no núcleo de prática jurídica na comarca de Ouro Preto. E aí, eu conversando com a juíza, com uma das juízas lá, que é a diretora do foro, eu perguntei para ela, doutora, excelência, como vamos fazer para implementar essa equipe multidisciplinar aqui em Ouro Preto se nós temos dificuldade de ter um médico para fazer um laudo? E aí ela disse, realmente é o nosso grande problema, nós não temos estrutura, nós não temos dinheiro mais, o tribunal, o juiz que esteve aqui hoje até nos disse, né, que o tribunal não tem, mas 20 dias depois, que dá também uns 15 dias atrás, eu participei de uma reunião do Tribunal de Justiça lá em Ouro Preto, porque eles vão precisar de uns estagiários lá nossos, então a gente foi participar dessa reunião. E o que está sendo implantado lá em Ouro Preto? O PAI-PJ. E a minha tese de doutorado foi que eu apresentei esse trabalho no IBDFAM no Congresso Nacional do ano passado, justamente nesse sentido. Por que o paciente judiciário, ou seja, aquele que comete um crime e não é absolvido sumariamente, portanto ele não vai ser penalizado porque ele tem uma diminuição de discernimento para entender o crime, ele é amparado pelo Tribunal de Justiça através de um PAI-PJ, que é um cuidado multidisciplinar? Por que aquele que não comete o crime, mas que tem uma redução de discernimento, não é amparado pelo Tribunal de Justiça da mesma forma? Então, quando eu fui nessa reunião, eu falei com a doutora Elaine, eu falei, doutora Elaine, não seria interessante se a senhora requisitasse os profissionais do PAI-PJ instalado aqui em Ouro Preto para participar dessa equipe multidisciplinar? Será que eles não poderiam nos auxiliar? E ela falou, vamos ver como é possível e tal. Mas do ponto de vista prático, me parece que a maior dificuldade de implementação da equipe multidisciplinar é falta de pessoal e falta de estrutura do Tribunal de Justiça. Bom, a partir do momento que nós temos, então, a participação da equipe multidisciplinar para avaliar essa falta de discernimento, a gente trabalha com as questões de saúde mental dentro da teoria das incapacidades, assemelhado, por isso esse símbolozinho aí, ao tratamento de saúde mental da rede pública, da política pública de saúde mental brasileira, onde nós temos a equipe multidisciplinar dentro da família,
estruturada, com a participação no CAPS, no CAPSI, com toda a rede pública, inclusive em Belo Horizonte a gente tem essa rede bem estruturada para atenção à saúde mental. E aí eu vou entrar num tema que o professor Nelson trouxe aqui, exaltando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a limitação às questões patrimoniais para a imposição ou para a possibilidade de aplicação da curatela. E como a gente trabalha no biodireito, com questões de saúde mental, a gente trabalha, por exemplo, com uma pessoa que é anoréxica. E ela tem discernimento para contratar, tem discernimento para casar, tem discernimento para ter filhos, tem discernimento para escolher várias coisas. Mas ela não tem competência, como é chamado na saúde, não tem discernimento para as questões da sua alimentação, porque ela se olha no espelho e se vê enorme, enquanto ela na verdade não é. Então aquela doença retira dela, não porque ela é doente, mas porque há uma diminuição de discernimento acerca da realidade. E aí eu me pergunto, será que nós não poderíamos, Laura, aplicar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, nós poderíamos aplicar a revisão da teoria das incapacidades, atribuindo um curador para representá-la ou assisti-la às suas questões de saúde? Fica aí a indagação. Bom, um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a questão da interdição. Aí, professor Nelson, acabei de descobrir hoje que, quando eu fui defender minha tese de doutorado, o professor Valcinho tentou ligar para os senhores, sabe, para chamar para minha banca, e ele não conseguiu, graças a Deus, porque eu ia tirar 8. Eu ia tirar 8 ou menos, porque, assim, data máxima velha, né, gente? Como nós gostamos de colocar nas nossas petições. A interpretação que eu venho fazendo na minha tese, venho fazendo nos artigos que eu tenho publicado e a teoria que eu tenho defendido é um pouco diferente. Parece-me que a interdição no direito brasileiro não acabou. Ela é utilizada como reconhecimento daquela falta de discernimento, de qual grau seja, sobre representação ou assistência. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o estudo do direito francês e do direito alemão, que foram aí uns dos iniciais, que modificaram essa sistemática de interdição e de curatela no mundo, eles não só acabaram com a interdição e com a curatela, como eles criaram institutos novos. Eles fizeram, igual a gente tem mania aqui de fazer no Brasil, de mudar o instituto e a nomenclatura dele. Tipo, concubinato e menstruado, né? Desquite, separação judicial. E o que me parece é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não teve o condão de avançar nesse sentido. Então, não me parece que mudar ou extirpar o Instituto simplesmente vai acabar com toda a pecha de preconceito e tratamento diferenciado que sempre foi dado às pessoas em razão da saúde mental. Parece-me, muito mais que isso, que o que tem que mudar é a postura de aplicação, interpretação e, em especial, consideração da dignidade da pessoa humana, das pessoas que têm alguma questão de saúde mental e que, portanto, nós vamos enfrentar essa necessidade de intervenção diante da falta ou da redução de discernimento. Então, a minha interpretação é que coloquei aí, sim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código Civil, retirando a nomenclatura interdição, e veio, então, o Código de Processo Civil e revogou, de 2015, revogou aquele dispositivo. Então, positivamente, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos a interdição como requisito para a concretude da curatela. Agora, vejam bem, se a gente simplesmente extirpa a interdição e mantém o processo de curatela, como o professor Nelson Zervaldi trouxe, mas continuamos a aplicar aquela lógica de doente, portanto, incapaz, deficiente, portanto, incapaz, um perito só, que numa única avaliação determina se a pessoa tem... a gente não vai resolver nada. Então, eu não sei se a questão, ou se a gente precisaria brigar por ter ou não interdição, se o senhor vai tirar 2 pontos de mim ou não por causa disso. Mas eu acho que a questão mesmo é que nós, profissionais, que estudamos, que buscamos a compreensão
avaliação, né, desse estatuto e das questões de tratamento das pessoas que têm problemas, que são deficientes ou que, na verdade, têm redução ou diminuição de discernimento por conta da saúde mental, me parece que o que nós temos que lutar é pela inclusão dessas pessoas. Então, se eu considero que ela não tem discernimento e eu preciso de um meio jurídico para ajudá-la a se livremente desenvolver ou livremente desenvolver a sua personalidade, a mim me parece que não é um processo de interdição com a atribuição de um curador que vai construir a vontade ou reconstruir a vontade, seria aquele ato a não perfazer os seus direitos de dignidade humana. Pelo contrário, parece que ainda permanece sendo esse o sistema. O que tem que mudar é a nossa cabeça, a nossa forma de aplicar esse direito, de interpretar esse direito e de buscar, portanto, a garantia dos direitos fundamentais e os projetos de vida aí das pessoas. Em relação ao direito intertemporal, a questão que se põe é a seguinte: o que aconteceu então? Eu estou partindo da teoria do professor Nelson, tá bom? Acabou a interdição, não tem mais interdição no ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que aconteceu com as interdições que foram anteriormente decretadas? E mais do que isso, o que vai acontecer com as interdições que estão em curso, ainda não julgadas? E aí, como eu prometi no almoço para o Dr. Wagner, e para a Carolina, e para o Paulo, e para a Laura, eu trouxe o caso de Mariana. Mariana é uma cidade próxima a Ouro Preto, todos devem conhecer, a primeira capital do estado de Minas Gerais. E eu tenho um aluno de Direito das Famílias que é estagiário do Ministério Público, lá de Mariana. E ele chegou para mim e falou assim: professora, a senhora não trabalha com esse negócio de interdição, né? Eu falei: inclusive nós vamos estudar esse semestre. Ele falou: pois é, olha o que aconteceu. Chegou um processo lá no Ministério Público que era o seguinte: a mulher, ela era interditada. Eu já estou usando um termo passado mesmo, de propósito, ela era interditada. E o marido era o curador. Aí agora que entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o marido e a esposa entraram com pedido de divórcio consensual, com divisão de bens e tudo mais. Eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou: pois é, sabe o que aconteceu? Foi dado isso no Ministério Público, porque na certidão de casamento está lá a verbada interdição. O que o Ministério Público fez? Lá de manhã. Não sei quem é o promotor, mas só contando, foi o Ministério Público. Manifestou da seguinte forma: deixe de manifestar, pois não há interesse de incapazes. E eu falei assim: então quer dizer que o promotor que você trabalha com ele entendeu que a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência não há mais pessoas incapazes. Portanto, aquela pessoa que era interditada não é mais interditada porque agora é incapaz. Mas sem avaliar se de fato ela tem ou não discernimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as teorias que a gente propõe aqui, porque elas serão aplicadas na prática. E se a gente não explica direito para as pessoas como que é a nossa teoria, pode ser que elas entendam muito superficialmente e acabem gerando, na prática, um efeito diferente do querido pelo Estatuto, que é o quê? Proteção. E aí eu lembro de que eu adquiri o volume desse ano do Direito de Família do professor Nelson com o professor Cristiano Chaves, e o professor Nelson fala lá: as interdições decretadas anteriormente é muito bom. Vocês fazem as palavras que o senhor usou, mas eu falo assim: seria muito interessante que se fizesse a revisão, que deveria se buscar verificar se aquelas pessoas ainda continuam com diminuição de discernimento através de equipe multidisciplinar, etc. Mas não me parece que, por exemplo, o professor Nelson defende que a interdição foi pro saco, né? A pessoa deixou de ser incapaz. Então, o que eu defendo? Eu defendo que as interdições anteriormente decretadas são atos jurídicos perfeitos, são coisas julgadas. E que, portanto, não perderam o efeito simplesmente com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e com as alterações que ela fez. Entretanto, é possível a revisão. E o Estatuto fala, e o CPC também, a
a qualquer momento, inclusive pela própria pessoa que for interditada. Então eu acho assim, se eu pudesse dar uma dica para o Ministério Público e para os advogados que tiveram ações de interdição, eu acho que é o momento de buscar os clientes e o Ministério Público. Eu entendo todo o trabalho que se tem, mas seria o momento sim de revisar essas interdições à luz do Estatuto. Muito mais do que isso, pelo que o professor Nelson trouxe aqui. Agora toda interdição é parcial. Então nós temos que conhecer quais são os atos que a pessoa pode ou não pode exercer sozinha. E por fim, dentro do direito intertemporal, os processos em curso, claro, devem se adequar aos ditames do Estatuto, ao CPC de 2015. Então o juiz deve dar vista às partes para que elas possam, adequar o processo a essa necessidade de avaliação casuística e tudo mais. Então, diante disso que eu falei, eu trouxe uma pequena proposta de aplicação da interdição e da curatela para a garantia dos direitos humanos das pessoas que nem precisam ter deficiência, mas que têm reconhecido o seu discernimento reduzido. O judiciário, ele passa a ser o executor, portanto, da política pública de saúde mental brasileira. A interdição e a curatela são instrumentos de promoção e proteção da dignidade humana. A curatela, gente, é medida de cuidado. E a interdição é a forma de se reconhecer a diminuição do discernimento e, então, a necessidade de se ter uma pessoa que cuide. E esse cuidador, ele não deve impor as suas acepções, mas ele deve, na maior medida do possível, reconstruir ou construir a própria vontade da pessoa que ele está, portanto, cuidando. A curatela, com o professor Nelson Rosenwald, eu coloquei ali em família, porque no sistema de saúde mental é a família que é atribuída, mas como bem disse o professor Nelson Rosenwald, não significa que precisa ser propriamente a família, mas pessoas que tenham afeto, que tenham cuidado, que tenham o interesse de que a pessoa se desenvolva. O professor Nelson também falou que a curatela hoje ela pode ser conjunta ou fragmentada, então eu nem vou entrar nesse ponto. A perícia médica, ela se dá através de uma avaliação multidisciplinar. Eu não consigo afastar, pelo estudo que eu fiz, a psicanálise dessa avaliação através da reconstrução do caso clínico do paciente, mas eu entendo perfeitamente a necessidade de participação do assistente social, do terapeuta ocupacional e de outros profissionais da saúde para a verificação de fato de em quais atos a pessoa pode ou não exercer o seu discernimento. A entrevista, como bem disse o professor Nelson, não se fala mais de interrogatório, não é mais uma dialogicidade ali com o juiz, e é interessante também, como o professor Nelson, que o juiz pode chamar a equipe multidisciplinar para participar dessa entrevista, o que é muito importante a partir do momento que se trabalha com a construção do caso clínico dessa pessoa. E a sentença, o professor Nelson também já disse, fixa as ações de cuidado, e a revisão dessa sentença periódica. Só para finalizar essa parte, é muito interessante considerar que na tese eu fiz uma pesquisa de sentenças francesas e o juiz fala assim mesmo, gente. A pessoa pode administrar o seu e-mail, ela pode atender celular, ela pode fazer contrato, ela não pode ir na padaria. Mas é bem específico mesmo. E da onde que o juiz tirou isso? Da avaliação pessoal, da entrevista? Não. Do laudo da equipe multidisciplinar. Bom, eram basicamente essas as questões assim, mais pontuais que eu queria trazer. E o professor Nelson terminou aí com grandes literários da nossa literatura. E eu vou terminar com Romário. Cada um na sua, entendeu? Vou te explicar por quê. Porque o Romário, ele tem a causa dele com os deficientes, porque a filha dele é, uma gracinha, síndrome de Down.
portadora, viu, gente? É uma pessoa com síndrome de Down. É muito importante dizer isso. Eu, por exemplo, não tenho uma pessoa com síndrome de Down na minha família, mas não é por isso que eu preciso deixar de estudar e de defender o direito das pessoas com deficiência. A gente tem que aprender com deficiência, a gente tem que aprender isso, a gente não precisa ser para defender, a gente tem que defender o direito de todos. Então eu peguei uma parte do relatório dele ao relatar o projeto de lei que deu origem, né, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acho que fecha muito que tanto eu quanto o professor Nelson disse acerca dessa necessidade de garantia de inclusão da pessoa com deficiência. Então, vocês me permitam ler. Na antiguidade, o padrão social era a eliminação da pessoa com deficiência, com base na ideia de uma suposta inutilidade e inferioridade, inclusive por infanticídio e aborto. No Brasil colônia, optava-se pelo confinamento dessas pessoas, fosse na família, instituições ou mesmo em prisões. Com a Revolução Industrial, a deteriorização das condições de trabalho fez surgir um cenário propício ao aparecimento de doenças e acidentes, levando legiões de operários a adquirir deficiências. Surge, então, a abordagem médico-terapêutica da deficiência, reabilitá-la ao mercado, encarada como algo a ser curado de sorte a reintegrar a pessoa à sociedade e a reabilitá-la ao mercado de trabalho. Com o advento do estado do bem-estar social, desenvolve uma visão assistencial em prol da prestação de auxílios ou amparos às pessoas com deficiência, que continuam privadas da autonomia individual e de liberdade para decidir aspectos importantes da sua vida. Finalmente, as últimas décadas presenciaram uma verdadeira revolução no modo de compreender a deficiência. Essa mudança está atrelada ao recente desenvolvimento da teoria dos direitos humanos, cujo marco é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Desde a apresentação do projeto original, que é o projeto que deu origem, né, ao Estatuto, e mesmo de iniciativas anteriores ao próprio senador Paulo Paim, o conceito de deficiência e de pessoa com deficiência tem passado por contínua evolução, que encontrou seu apogeu na promulgação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009. Este documento consolida a substituição do paradigma da integração pelo da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O foco agora, e prestem atenção nisso, não é mais eliminar um aparato que está supostamente errado com a pessoa, e sim corrigir o que está errado com a sociedade, que a segrega por não ser capaz de derrubar as barreiras impeditivas da plena inclusão social. Então, eu agradeço, estou deixando meu e-mail, o site do CEBID, estão à disposição para